Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Estou Eu acho esperando. que quem está com o cabelo Luciana. mais lindo de todos os Luciana, cabelos. Ah, Luciana, a Luna atendeu. Mãe, lê a página, por favor. (7 de agosto). O entendimento nunca lhe trará paz. É por isso que eu instruí a confiar em mim, não no seu entendimento. Os seres humanos têm um apetite voraz por tentar descobrir as coisas em busca da sensação de que têm controle sobre sua vida. Mas o mundo o presenteia com uma série infinita de problemas. Assim que você domina um conjunto de obstáculos, surge outro para desafiá-lo. O alívio que você anteviu é breve. Em pouco tempo, sua mente estará acelerada novamente, procurando o entendimento, domínio, em vez de procurar por mim, seu mestre. Salomão, o mais sábio dos homens, nunca conseguiu se contentar com a paz. Seu vasto conhecimento resultava numa sensação de futilidade e não em satisfação. Por fim, ele se perdeu e sucumbiu à vontade de suas esposas adorando ídolos. Minha paz não é um objetivo ilusório, oculto no centro de algum labirinto complexo. Na verdade, você está sempre envolto na tranquilidade que é inerente à minha presença. Quando olha para mim, conhece essa preciosa paz. Vou tirar aqui. Pai de infinita misericórdia e bondade, quanto mais te procuramos, mais te encontramos. E é maravilhoso. Que a tua paz e o teu amor nos auxiliem na conquista da paz e do amor e do entendimento que ainda não temos. Gratidão aos espíritos de luz que estão nos nossos lares e vêm fazer o evangelho conosco. Pedimos, Pai, humildemente, que os nossos estudos dessa noite abram nossas consciências e os nossos corações. Que a gente possa assimilar e levar por onde a gente for a tua palavra. Que assim seja. Lindo, fiquei toda arrepiada. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Quem? Jussara! Vou abrir o evangelho agora, hein? Se preparem. Agora. Pam. Capítulo 5, item 21. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Capítulo 5, item 21. Podemos? Vamos lá. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições, os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está longe de julgar e ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho,
a vos infligir penas cruéis, nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Para que isso? Bom, gente, aqui está falando de perda de pessoas amadas, porém prematuras, né? Vou contar um fato que aconteceu comigo, né? A maioria aqui, quem são os mais chegados, sabem. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu filho, né? Biológico, porque eu estava grávida de 2 meses, mais ou menos, e a gente perdeu, né? O perdeu, que a gente não perde, não é nosso, né? E ele decidiu não ficar por algum motivo. E no início, realmente, foi muito difícil. Vou dizer difícil mesmo, não vou dizer desafiador, não. Difícil, foi muita coisa, muito. E com o tempo, por mais que a gente estude, a gente sofre, porque a gente passa pelas provações, né? E são os testes que chegam para a gente. E aí a gente estava esperando, a gente estava muito feliz. Outro dia até veio uma recordação, Su, que você levou um sapatinho. Chegou para mim uma recordação. E aí a gente sofreu bastante, mas é aquilo, é o meu jeito de entender que, como disse aqui, ó, eu tento e treino todos os dias aplicar as coisas que eu aprendo, né? Dá para aplicar tudo? Às vezes não dá, não. Mas a maioria das coisas que eu venho aprendendo ao longo desses anos, deixa eu ver, 20 anos praticamente, quase, venho treinando, procuro estar aplicando essas coisas na minha vida. Então, quando eu estudo e eu sei, aí vem de novo aquela diferença do crer e do saber. Quando eu sei que aquilo é verdade, que aquilo me toca, que eu sinto essa verdade muito forte em mim, eu entendo que está tudo certo, porque eu li aqui, eu acabei de ler com vocês, que está tudo dentro dos planos de Deus. A gente não sabe. E eu volto a dizer o que é uma vida, né? É só mais uma vida. A gente já teve tantas e teremos tantas outras. Então a gente não sabe o porquê de ter acontecido isso, mas eu sou grata, muito grata pelo tempo que ele ficou comigo, apesar de não conhecê-lo, né? Fisicamente, mas a energia, né? Eu conversava direto com a barriga, né? A gente sai conversando. Conversava com ele e quando eu comecei a perdê-lo, né? A abortar, e eu falava, reage, não seja fraco, vambora, tô aqui. Eu ficava conversando, né? E aí não deu. E são momentos, né? São momentos que a gente passa de extrema felicidade e também de muita tristeza. Mas são momentos apenas, não é a minha vida inteira. E não deve ser assim com ninguém, a vida inteira sofrer, a vida inteira esperar por uma coisa que não depende de você, porque não depende.
tem planos maiores que os nossos. Às vezes a gente planeja coisas maravilhosas e maravilhosas para a gente, né? Na nossa limitação de entender o maravilhoso. E o maravilhoso mesmo ainda está por vir, que é o que Deus tem para a gente. Então, eu agradeço muito, assim, sempre, não só ele, né? Ou ela, a gente não sabe, que ficou esse tempo comigo, que a gente aproveitou, que a gente curtiu. Assim como os mais velhos que se foram, meu pai, a minha avó, hoje mesmo lembrei muito da minha avó por uma música, enfim, que hoje é aniversário do Caetano, então tem uma música que me faz lembrar muito dela. Então, todas essas pessoas que passaram na minha vida e que me marcaram de alguma forma, eu sou muito grata. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Não viver nesse sentimento de luta eterna, porque não é luta eterna, a gente vai se reencontrar, a gente vai se rever, a gente vai se abraçar, né, de uma outra forma, talvez a gente se encontre lá ou de repente volte ainda nessa vida, né? A gente tem essa oportunidade de recebê-los como nossos parentes ainda nessa vida. Então tá tudo certo. Às vezes bate aquela, como bateu agora, porque a gente fala, a gente lembra. Mas para mim, eu sempre procuro ver o lado bom de todas as coisas. Então, foi um momento de muito aprendizado, de amadurecimento nosso também, porque é aquilo, não é o que você quer. Entendeu? A lição que eu tenho muito forte comigo é de que a gente não tem realmente esse controle, como foi dito na mensagem da Antônia aí no início. A gente não controla coisa alguma, né? Então, a gente tem que aprender a se desapegar para sofrer menos nessa vida. Quanto mais a gente fica se achando dono da situação, dono da pessoa, dono de alguma coisa, a gente não é. A gente não é mesmo. E a vida vem toda hora mostrar pra gente que a gente não é dono de nada, nem da gente mesmo. Que às vezes a gente quer fazer uma coisa, né? E não acontece como a gente pensa, porque não depende só da gente. É um conjunto de coisas que estão conspirando para que aconteça o melhor para todo mundo. E eu penso por aí. A gente sente porque a gente conviveu. Eu fico pensando essas mães que têm a oportunidade de conviver com os filhos por anos. Ó, o carro do ovo está passando, gente. Essas mães que têm essa oportunidade de viver com os filhos muitos anos e acaba e o filho desencarna. Imagina a dor. Que para mim, que conviver 2 meses já é tão difícil, né? Imagine para uma mãe que convive anos com a pessoa, sabendo os gostos, o cheirinho, né? Como ele se comporta com você. Realmente é muito difícil, mas não é impossível você lembrar também com gratidão de todos esses momentos, né, que a gente viveu junto. E eu prefiro pensar nesse lado. Eu sempre digo aqui, se a gente tem a oportunidade de escolher, que bom, eu escolho sempre o lado mais feliz da coisa. É isso, vou desligar aqui porque tá alto aqui o negócio. Eu queria dizer sobre isso, Ju, que você falou, eu fui escrevendo enquanto você estava se emocionando, que você ajudou um ser, foi importante para ele, para talvez reconstituir o perispírito dele. Você aceitou receber esse serzinho, não foi por acaso. Você aceitou, vocês combinaram na espiritualidade enquanto você estava dormindo, por exemplo. Você aceitou e vocês combinaram. E ele com certeza é muito grato a você por essa oportunidade de ter estado aqui. Quem mais quer falar alguma coisa do texto de hoje? Lembrando para quem chegou agora, a gente está no capítulo 5, item 21. Silvia, Mônica. Mônica quer falar? Vai, Mônica. Eu acho, assim, essa questão é muito delicada, né? Porque, assim, perda da pessoa amada, né? A gente tinha já até que tirar essa palavra, mas ainda a gente não consegue, porque só perde o que é seu, né? Se você tem alguma coisa, tenha, porque aquilo te pertence. Mas alguém pertence a você? Não, né? Deus. Então, assim, nada é nosso, nem o nosso próprio corpo é nosso, né? E dirá o filho. Mas, assim, falar é fácil, mas eu imagino passar por uma situação dessa é
Punk, porque assim, não consigo mensurar uma coisa assim. O meu marido tinha, né, que ela já desencarnou, a madrinha dele, ela era uma senhorinha católica, mas aquelas muito fervorosas. Ela fazia até bem, ela benzia, sabe? Aquelas senhorinhas que pegam aqueles galinhos, qualquer galinho de raminho assim, benze. Mas ela tinha uma fé, mais uma fé, mais uma fé, assim. Você chegava perto dela, você sentia energia, sabe? Uma senhora assim, nossa, maravilhosa. E ela perdeu 3 filhos adultos antes de morrer. 3. 3 adultos ela perdeu. Gente, eu nunca, das vezes que eu estive com ela, eu nunca vi ela reclamar. Eu nunca vi ela murmurar. Eu nunca vi uma palavra sair da boca daquela senhora falando, questionando isso. Aquilo, assim, era um exemplo de fé em Deus, mas um exemplo que eu falava para o meu esposo assim, eu falei, eu não sei aonde a sua madrinha arruma força. Porque se perdeu já seria para mim impensável. Perder 3, 2 eu até cheguei a conhecer, e assim, adultos, um teve diabetes, aí ia ter que amputar a perna, uma infecção generalizada e não deu tempo. Já adulto, o homem já tinha, ela era senhorinha, ela tinha mais de 80 anos quando ela faleceu. E ele acho que tinha uns 50 e poucos anos, e ela firme, assim, sabendo que era feita a vontade de Deus, aceitava. Assim, e aquilo assim, me dava uma coisa assim, de ver. Eu falava, eu não tenho. Porque a gente ainda tem esse apego, né? Porque a gente acha que as pessoas são nossas, né? Tinha um cachorro, gente, eu passei por uma situação de perder um cachorro, que, claro, né, é uma vida também, mas se você comparar com um filho, né? Nossa, foi um sofrimento. E a veterinária pedindo para fazer eutanásia, porque ele já estava em sofrimento. Eu falei, eu não vou fazer porque ele não é meu, ele está meu. Eu falava com Deus, falei, olha só, antes dele ser meu cachorro, ele é seu. Então, a hora que o senhor tiver, eu levo. Você não bota na minha mão, não, porque eu não vou fazer isso. Então, assim, muitas pessoas me criticavam, porque falavam assim, nossa, você está deixando o bicho sofrer. Eu falei, eu não estou, eu dava todo o medicamento, toda a assistência médica que eu podia. Ele sofreu? Ele sofreu. Eu procurei várias situações de livros espíritas para alguém me orientar, porque chega uma hora que você nem sabe se você está fazendo certo ou errado. Mas um que me falou, uma palestra, ele falou que às vezes esse sofrimento é o que ele precisa para fortalecer o espírito dele para uma próxima reencarnação. Claro, gente, é uma comparação até ridícula falar de um carro, mas é um ser vivo. E eu acredito que para Deus toda vida é válida, toda vida tem o mesmo peso. Até quando o Alexandre falou, né, da folha da grama tem o mesmo peso de um ser humano, tem a mesma importância. Então, assim, perder prematuramente, né, é porque ainda considera as pessoas nossas. Então, a gente fala que é perder a nossa pessoa, a gente perde porque a gente acha que é nosso, mas é difícil. Eu acredito que a palavra não é desafiadora, não, é difícil mesmo. Você ter a madrinha do meu esposo tinha, assim, de passar por isso e passar firme, eu só conheci ela e eu falo para Deus, eu não boto essa na minha conta, não, meu filho, eu desmorono no primeiro. Eu não tenho condição disso, não, porque é difícil. Mas é aquilo, né? É a gente trabalhar, como a gente tem falado aqui o tempo todo, já esse desapego, desapegar de tudo, né? A gente ficar mais leve. Eu tenho trabalhado muito assim, até com a Suzana, uma vez falou assim que ela coloca 3 coisas para agradecer no dia. Eu peguei muito isso para mim, assim, eu estou fazendo um exercício também que faz todo trabalhado na gratidão. Isso está me ajudando muito, porque vai te fortalecendo. Você agradece por tudo aquilo que você tem, das minimíssimas coisas, você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, né? E aí você também tem que desprender naquilo que a gente ainda consegue, né? Vai se desprendendo de coisas e situações e ter certeza que não é o fim. É até um ter logo, né? É o que a gente sempre fala, a gente não sabe, né, até quando. Mas é assim, saber que para nunca mais isso não existe. Um dia a gente se revê. Isso é uma coisa que eu tenho absoluta certeza. Não sei nem explicar como, mas que eu tenho absoluta certeza, eu tenho.
um dia eu vou rever minha mãe, minha tia, todas as pessoas que já partiram da minha vida que foram tão importantes para mim. Então, a gente tem que colocar isso, né, em prática. E se soltar cada vez mais das coisas, né, ficar mais leve, saber nessa vida verdadeiramente nossa. Tudo está, nada é. É isso, eu acho. Gente, era para mim mesmo hoje, tá vendo, Suzana? Olha lá quem escreveu, dá uma olhadinha, pessoal, lá no final do texto. Vocês viram? Vocês viram quem escreveu lá no finalzinho do texto? Gente, é Meu titio, amor? parente. É titio? É o tio do Leandro, na verdade. O sobrenome veio titio. dele. Entendi. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Um recado para mim. É um antepassado teu aí. É. Era para eu ter aberto mesmo. Eu queria só falar que quando a gente começa a entender a vida, né, espiritual, saber que a gente não acaba, isso dá um conforto muito grande para a gente. Por que que a gente sofre? Por que que a gente chora? Por causa do nosso ego ainda, né? A gente quer para a gente mesmo. A gente ainda é assim. A verdade tem que ser dita, né? A gente chora porque a gente quer que fique, porque a gente quer satisfazer alguma coisa para a gente. Ou até mesmo, não só isso, mas também pensar como ele poderia estar aqui agora, com quantos anos, não sei o quê. E vem aquela nostalgia, vem aquele sentimento de impotência. Então, é o ego, né? É impotência. Você não comanda as coisas, ainda mais a vida vem de Deus, né? Então, só Ele sabe a hora de colocar e retirar do cenário ali que a gente está vivendo. E quando a gente percebe que a gente continua, né, independente da matéria, nossa, é muito confortador isso. É uma coisa tão que aquece o coração da gente, e você saber que você pode se comunicar através do pensamento, que tudo é energia, que tudo que nos envolve, matéria é energia, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é energia. E a força do pensamento e o tempo do pensamento é mais rápido do que o da luz, a velocidade. Então, você pensou, você já está. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, com as coisas que a gente pensa durante o dia, né? Voltando já para esse lado aí, para a gente pensar em coisas boas, que não. E às vezes a gente fica só pensando, ai, fulano de tal foi embora. A gente vai cada vez mais definhando. Então, que a gente pense sim com saudade de quem conviveu mais tempo, mas que a gente não fique preso nessa teia que vai só nos causar mal, porque causa muito mal para a gente e para eles, como já foi dito em outras vezes, né? A gente tem que lembrar com amor, com carinho, com gratidão de ter tido a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas que, né, conviveram com a gente, participaram da nossa vida. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência que a gente pode falar sim. Ah, mas eu não escuto, mas fulano não escuta, eu não vou sentir o cheiro, não vou. Tudo bem, é só momentâneo. O que são 90 anos se a gente vê 90 anos? Em vista da eternidade que nos aguarda? Nada. Não é nada. Então, aguenta firme, que um dia tudo vai se esclarecer. Gente, a gente ainda pode falar mais um pouquinho. Alguém gostaria de falar? Silvia tá tão quietinha. Lívia tá quietinha. Lu. Tem várias Lu. Fala, Luciana. Tá desligado, tu. Tá desligado, Lu. A parte fundamental desse processo todo é você aceitar. Uma vez que você aceita, né? A sua fé se agiganta, assim. E uma fé fortalecida, ela traz a cura. Então, a gente fica negando e fica sofrendo, e aí quando a gente aceita, entrega, confia e abençoa. E aí a coisa fica mais leve. Você entende que realmente você não controla, que não depende de você, que você está pronto até preparado, segundo, né, o que a gente acredita que está,
mas que não depende da gente. Então a gente aceita, segue e abençoa. E é isso. Muito bem. Fala, Moniquita. Do que a Ju falou, eu também tenho assim pensado e estudado muito a respeito disso. Eu acho assim que a gente, como espírita, a gente, além de tudo assim que a gente estuda, eu acho que uma coisa que a gente tinha que começar a trabalhar muito é essa diminuir o nosso ego. Tipo, ainda tem assim, não a gente espírita, né? A gente humanos. Tem o ego nosso muito centralizado, né? O egocentrismo. Então, quanto mais a gente conseguir deixar o ego no lugarzinho que ele deveria estar, eu acho que a gente consegue fazer Deus crescer dentro da gente, né? Porque expandir a nossa consciência. Porque enquanto o ego está muito grande, eu achar que eu controlo tudo, eu achar que tudo tem que ser feito que esteja bem, para que eu não sofra, né? O eu não consigo dar espaço para Deus dentro, porque está ocupado demais comigo. Então, eu acho assim, um trabalho, além da caridade, além do autoconhecimento, tudo que a gente já tem falado, eu particularmente tenho pensado muito nisso, de diminuir cada vez mais o meu ego, sabe? Eu fico me observando, pensando por que assim? Por que eu acho isso? Sabe? Diminuir mesmo, porque enquanto eu achar que eu sou o centro do universo, até mesmo do meu universo, Deus não vai ter espaço. Então, eu tenho que me para deixar esse Deus interior que está dentro de mim crescer. E aí sim a gente vai conseguir entregar, como a Lu falou, confiar, porque enquanto a gente não faz isso, a gente acha que a gente dá conta de tudo. Não, deixa que eu resolvo, eu faço e aconteça, porque tem que ser do meu jeito, né? Então, eu, assim, particularmente, isso tem me vindo muito na mente, de trabalhar o ego nosso, mesmo olhar sem máscara, sabe? Olhar de verdade. Você não precisa nem falar para os outros, não, mas olha mesmo, se autoanalisa, né? Para a gente conseguir. Porque também, se você não olha para você, se você não se percebe, se você não baixa um pouco essa bola, você também não faz caridade, não caridade de verdade, de ajudar, eu acredito que não. A Lu quer falar. Fala, Lu. E a gente, como estuda e somos espíritas, nós somos exemplos. Assim como você falou, Mônica, sobre essa senhora que marcou muito você, eu também já tive uma experiência de uma mãe que perdeu seu filho, criança, e marcou. A Suzana até conhece, que é a Lita, quando perdeu o André. E no enterro, ela era a mulher mais forte do mundo. E ela pedindo pra gente não se desesperar. Eu tô até arrepiada, ela pedindo pra gente ter fé. E ele só tinha 10 anos. E ela ficava pedindo, e na hora que ela foi falar, ela só agradeceu a oportunidade de ter um anjo com ela por 10 anos. Então eu era criança quase, eu nunca esqueci disso, porque ela, para mim, ela é um exemplo. E nós, como estudamos, nós precisamos ser exemplo para as pessoas também. Quando as dores vierem, a gente precisa estar forte, sabe? Bem forte, e passar essa mensagem para o próximo. Porque com certeza a gente está sendo observado, né? Então, tudo é lição, tudo é aprendizado, tudo é oportunidade. Su, Fala. rapidinho, né, que o tempo já está acabando. Eu acho que a gente espírita, né, como acho que todo mundo que está aqui, eu tô vendo as carinhas aqui, a janelinha, todo mundo, a gente está aqui porque a gente é questionador, porque a gente pergunta os porquês, porque é uma doutrina que é muito pautada na ciência. E eu creio que quando a gente começar a não ficar assim só no falar, que a gente fica aqui falando, de repente, se a gente for pesquisar um pouco mais a ciência, a gente vai deixar nossa fé mais fortalecida, porque às vezes fica muito abstrato isso. E com a ciência vem para fazer esse casamento perfeito na nossa cabeça e a gente ficar mais forte, porque isso nos fortalece, né? Quando a gente fala energia, e é isso mesmo. Aí a gente vai pesquisando e a gente vai entendendo que está tudo envolvido nessa energia superior que controla todas as coisas, e aí a gente vai acalmando por dentro. A verdade é essa, porque quando fica muito abstrato, no mundo das ideias, fica muito solto.
para mim, faz sentido quando eu faço esse casamento com a ciência. E é por isso que eu sou espírita. Porque a ciência me ajuda a fortalecer a minha fé. É isso. Quando a gente olha para trás assim, e nesse caso que a Luciana falou e que a Mônica falou, passa por uma coisa tão difícil quanto essa, eu acredito que a pessoa deve olhar assim, como que eu consegui passar por isso? Meu Deus! E a única explicação é Deus mesmo. É Deus que deve carregar você no colo, que deve carregar a gente no colo quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, que a gente fica forte, que a gente não sabe nem de onde está vindo aquela força. É Deus dando uma chuva de bênção, uma chuva para a gente ser forte, para a gente aguentar passar por aquilo. Porque às vezes a gente olha assim, por cada coisa que a gente já passou, meu Deus, como eu consegui? E eu estava forte. É Deus, a única explicação assim que vem na minha cabeça. Gente, nosso tempo está acabando. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Quem sente no coração? Lívia. Vamos fechar nossos olhos. O sentimento que tem que estar no nosso coração é o sentimento de gratidão. Gratidão por esse momento de evangelho. Gratidão por estarmos aqui aprendendo, sabendo de que nada é em vão, nada acontece por acaso, tudo tem sua razão. E de que nunca, nunca vamos perder nossos amores. Eles são eternos, assim como nós também somos. Que possamos levar isso para os nossos corações, para as nossas vidas, e assim poder viver plenamente, sabendo de que nossos espíritos são eternos. Obrigada, Pai, por este momento, e peço, antes de encerrar o nosso Evangelho, que possa fluidificar as águas que estão conosco, colocando nelas o remédio necessário, de acordo com as nossas carências, com nossas deficiências, tanto físicas quanto emocionais e espirituais. Muito obrigada por tudo. Assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha que curiosidade. A minha água ontem estava bem adocicada. Engraçado, né? Era o remédio que eu precisava, né? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Beijo, gente! Até amanhã. Beijo, gente. Boa noite, até amanhã, gente. Obrigada.